Kane é um virgem perdedor e solitário que acaba esfaqueado até a morte ao salvar 2 bandidos. Mas, quando os deuses ficam sabendo do seu sacrifício heróico, eles o reencarnam num mundo de magia, dando-lhe habilidades superpoderosas para que ele possa esmagar demônios e um Zé Ninguém todo santo dia. Tudo começa quando Kane está indo à loja e dá de cara com o P. Diddy, que está perseguindo 2 garotas para roubar a virgindade delas. Kane heroicamente imobiliza o cara para as garotas escaparem, mas o sujeito o esfaqueia no coração e foge correndo. Enquanto as garotas correm para ver como ele está, ele fica aliviado por elas estarem bem, mas se sente mal por fazê-las chorar. Depois disso, Caim sangra até a morte, mas então, ele acorda dentro de um quarto chique e se pergunta se ainda está vivo. Ele se olha no espelho e se vê no corpo de uma pessoa completamente diferente, o que o faz entrar em pânico. Logo ele percebe que reencarnou em outro mundo, então decide verificar se a salsicha dele ganhou uns centímetros extras, mas, infelizmente, ainda está faltando. Mais tarde ele conhece sua nova família e descobre que é filho de um nobre comandante chamado Garm. À noite, sua criada Sylvia o ensina sobre o mundo, e quando ele aprende que este mundo tem monstros e magia, fica super animado para explorá-lo. Mais tarde ele diz ao pai que quer estudar magia, só para descobrir que precisa esperar ser batizado antes de usar feitiços. Depois ele volta para o quarto e se surpreende ao ver que já consegue usar magia, mas decide esconder da família e praticar em segredo. Alguns anos depois, Kane finalmente está pronto para ser batizado e vai para a catedral com a família. No caminho, seus pais explicam que cada pessoa recebe magia e proteção dos níveis 1 a 5, e um número maior significa mais magia. Logo depois, Caim chega à catedral e para em frente a estátuas gigantes e intimidadoras dos deuses que governam este mundo. Então, o bispo começa seu batismo e sua alma se teletransporta para o reino divino, onde 7 deuses do mundo o cumprimentam. Eles dizem que seu sacrifício na vida anterior os impressionou, então decidiram reencarná-lo e conceder-lhe uma bela recompensa. Caim aceita graciosamente, mas ao deixar o reino, ele vê o deus da criação rindo baixinho, o que o deixa bem ansioso. Depois que sua alma retorna, a família pergunta o que aconteceu, mas ele sai correndo da catedral e abre sua janela de status para ver que tem proteção máxima de todos os 7 deuses, junto com várias habilidades super poderosas. No entanto, como o pai disse que o máximo são 5 proteções, ele começa a entrar em pânico e se pergunta como esconder isso dos outros. É aí que ele descobre que tem uma habilidade chamada Ocultar Status, que pode usar para alterar suas estatísticas. Ao voltarem para casa, o pai pede para ver os status dele. Ele abre a janela de status, só para perceber que é um completo idiota por ter esquecido de ocultar. A família fica em choque total ao ver sua magia super poderosa, e o pai o adverte severamente para nunca mostrar seus status a ninguém, ou será visto como uma ameaça pelo reino. Mais tarde, Caim volta para o quarto e encontra um livro de invocação na cama, então se pergunta se pode invocar seres mágicos fofinhos para brincar. Ele sai e forma um círculo mágico só para invocar um monstro super forte. O monstro ataca imediatamente sua irmã Riane e a amiga Parma, mas Kane pula na frente para lutar. Depois de um certo esforço, ele consegue derrotar o monstro, mas ao cair, ouve Parma e Riane chorando. Ele pensa que vai morrer de novo, mas percebe que seu corpo não está nem um pouco ferido, e isso deixa Riane e Parma muito felizes. Vendo os sorrisos delas, ele percebe que é o contrário de antes, agora tem o poder de proteger os outros. Então, no dia seguinte, em sua festa de aniversário, ele declara que vai se tornar um aventureiro e ajudar as pessoas necessitadas. Naquela tarde, Garm apoia sua decisão e concorda em contratar um tutor para ele, o que o deixa super animado. Mais tarde, ele vê 2 garotas entrando na mansão, então pula da janela de tanta empolgação e cai direto na fábrica de leite delas para seu total constrangimento. Lá dentro, ele descobre que essas garotas são suas tutoras. A ruiva é uma aventureira ansiosa chamada Millie, e a outra é uma elfa descolada e meio malvada chamada Nina. Após as apresentações, elas levam Kane para a arena de prática, onde o ensinam a manejar uma espada. Surpreendentemente, Kane já é muito bom nisso, e Nina observa que ele talvez já seja melhor que a Millie. Determinado a provar que é melhor que ele, Millie o desafia para uma batalha simulada e diz para ele ir com tudo. Durante a luta, ele facilmente domina Millie, o que choca Nina, que pergunta se ele tem a proteção do deus da guerra. Depois que ele confirma, Millie encerra o duelo e diz pra Nina ensiná-lo magia, porque ele já é um mestre espadachim. Nina então revela que tem proteção nível 3 do deus da magia e que vai ensiná-lo o básico, mas ele diz que já cobriu isso lendo livros. Ele então demonstra feitiços de magia de fogo, água e terra, alegando que ainda é um iniciante. No entanto, Nina acredita que o cara veio do anime Avatar, porque nem os sábios mais fortes do palácio conseguem usar todos os elementos da magia. Ela então pergunta se ele também tem proteção do deus da magia, e depois que ele confirma, as garotas percebem que talvez não consigam ensiná-lo nada. Nisso, ele tira uma toalha para elas da sua caixa de itens, e as garotas piram de vez, porque só os magos mais de elite conseguem usar esse feitiço.
Quando elas dizem que não podem ensiná-lo ali, Caim pede para levarem-no para fora, porque ele só saiu da mansão para o batismo. Mais tarde, as garotas levam o assunto a Garm, dizendo que Caim superou em muito o nível iniciante tanto em magia quanto em espada, e que ele pode destruir a mansão se lhe derem treinamento intermediário. Garm concorda em deixá-lo treinar lá fora, mas adverte severamente as garotas para trazê-lo de volta antes do pôr do sol. Com isso, Cain felizmente entra no mundo aberto onde Nina pede para ele usar sua magia intermediária em uma rocha. Para o choque delas, o cara acaba destruindo a rocha completamente e elas ficam ainda mais impressionadas por ele não estar cansado depois de usar um feitiço tão forte. Nisso, as garotas sentem algo na floresta e acaba sendo um coelho mortal que come gente. O coelho as contorna e ataca Cain imediatamente, mas ele usa uma habilidade chamada Bala de Ar para derrotá-lo instantaneamente. As garotas o parabenizam pelo primeiro abate, e Cain guarda o coelho em sua caixa de itens para poder se gabar para os pais depois. Vendo isso, Millie diz que está juntando dinheiro para uma bolsa mágica, que é o mesmo que uma caixa de itens, mas custa uma fortuna. Ela então sugere que caçem mais um pouco e pede para Nina usar um feitiço de busca. Ela o usa para localizar alguns inimigos por perto, e isso aguça a curiosidade de Cain. Depois que ela explica como usa esse feitiço, Cain também tenta e consegue acertar de primeira, para o choque total da Nina. Cain então corre atrás dos coelhos mortais, e as garotas o ajudam a derrubá-los. No entanto, quando um dos coelhos recua para a floresta, elas impedem Cain de entrar e dizem que a floresta abriga os monstros mais perigosos. Elas revelam ainda que esses monstros atacam a cidade a cada poucos anos, e a cidade construiu muros grossos e gigantes para impedir que eles machuquem as pessoas. Elas o motivam a se tornar um aventureiro forte, para que ele possa proteger a cidade em tais casos, dando a Cain algo para almejar. Naquela noite, ele retorna à mansão e fica chocado ao saber que subiu para o nível 8 apenas por abater alguns coelhos. Ele então vê que tem uma habilidade que multiplica sua experiência em 100, e percebe que os deuses pregaram uma peça nele, deixando-o mais forte que o Gojo Satoru. Ele se preocupa que será colocado na guilhotina se as pessoas descobrirem seus poderes e não poderá viver como um aventureiro normal. No dia seguinte, Millie e Nina o levam à guilda, dizendo que ele é forte o suficiente para enfrentar monstros maiores. Enquanto ele entra animado, fica hipnotizado pela recepcionista Rudy, que é meio humana, meio cachorro. Millie pergunta a Rudy se há algo mais forte que coelhos mortais na área, e Rudy verifica suas anotações para ver menções de lobos. Nisso, um brutamontes chamado Cross vê as garotas com Caim e as ridiculariza por pegarem missões de babá, já que são fracas demais para qualquer outra coisa. Ele então pergunta a Millie se ela quer ser babá do júnior dele também, mas quando Nina o espanta, ele se ofende e tenta assediá-la. Seus capangas também imobilizam Millie, mas Kenny casualmente agarra a mão de Cross e diz para ele soltar as garotas. Quando Cross se recusa, ele começa a espancar o coitado até a alma e o faz perder toda a sua aura. Agora envergonhado, Cross tenta nocautear Cain, mas o pirralho acompanha seus golpes violentos e os defende com o dedo antes de jogar Cross para fora da guilda. Ele também espanca o capanga de Cross, e Nina o agradece por salvá-las com um abraço. Depois disso, eles vão para a floresta onde Cain as impressiona novamente ao lançar feitiços elementais extremamente poderosos. 3 anos depois, é o último dia de sua tutoria, e ele se pergunta se pode retribuí-las de alguma forma, só para se lembrar que Millie uma vez disse que estava juntando dinheiro para uma bolsa mágica. Naquela noite, ele volta sozinho para a floresta para coletar materiais para a bolsa, e apesar de encontrar monstros 10 vezes maiores que ele, derrota todos com facilidade. No entanto, ele causa explosões tão grandes que a guarda da cidade pensa que os monstros invadiram e soa o alarme. Em segundos, Garm leva centenas de cavaleiros para a floresta, mas antes que ele possa chegar, Cain se teletransporta para fora dali. Assim que Garm alcança a floresta, ele vê um lenço com o brasão de sua família e surta, percebendo que era seu próprio filho. Horas depois, Cain está derrotando dezenas de lobos sozinho, enquanto Millie e Nina observam maravilhadas o quanto ele cresceu. Depois que ele termina, as garotas o parabenizam pela formatura, e Cain as agradece dando-lhes 2 caixas mágicas, cada uma correspondendo à cor do cabelo delas. Ele então revela que abateu um ogro de sangue e um dragão da terra para os materiais de criação, e as garotas ficam chocadas porque nem mesmo grupos completos de rank A conseguem derrotar esses monstros sozinhos. Ele então diz que essas bolsas mal conseguem guardar uma mansão, só pra Millie retrucar que mesmo as bolsas de nível mais alto só conseguem guardar o equivalente a uma carruagem de mercadorias. Depois disso, as duas lhe dão um beijo na bochecha, o que o pega de surpresa. Elas dizem para ele procurá-la se precisar de ajuda antes de partirem, e isso deixa Cain um pouco triste. Mais tarde, Cain está lutando contra um dragão gigante sozinho, mas ele o ataca com tanta força que acaba o derrotando. Depois ele verifica seus status e percebe que sua magia ultrapassou os 80 milhões, o que o faz surtar. Além disso, ele ganha 2 novos apelidos, Inimigo de Monstros e Matador de Dragões, o que torna ainda mais difícil para ele esconder seus poderes. 2 anos depois, Cain está a caminho da capital real com sua família para fazer sua estreia, e como o destino fica a 1 semana de distância, ele decide ficar de olho em monstros.
Imediatamente ele lança seu feitiço de busca e localiza uma batalha acontecendo à frente entre monstros e humanos. Ouvindo isso, Garm diz aos seus guardas para acelerarem e ajudarem os humanos, mas Kain se preocupa que eles não cheguem a tempo. Ele então pula da carruagem e usa a magia de vento para se impulsionar com super velocidade, deixando Garm em choque. Em segundos, ele chega à zona de batalha e derrota os monstros gigantes sozinho, deixando apenas o Alpha vivo. Para esse, Kain saca sua espada e a usa, combinada com magia de fogo, para transformá-lo num churrasco de primeira. Depois ele verifica os cavaleiros que ainda estão de guarda e o mandam não se aproximar. Então Kain se apresenta como filho do nobre Garm para acalmá-los. Nisso, os cavaleiros de Garm também aparecem e ficam chocados ao ver que todos os monstros já estão mortos. Enquanto os guardas da carruagem desabam devido aos ferimentos, Kain corre para o lado deles e lança um feitiço de cura em toda a arena, o que faz todos os guardas se recuperarem. Ele então usa sua caixa de itens para pegar emprestado os guardas que já estão mortos, para poder dar-lhes um enterro digno mais tarde. Logo depois, o pai dele também chega, e depois de ver todos os monstros mortos, ele reconhece o brasão na carruagem. Imediatamente, duas beldades saem da carruagem, e Garm as apresenta como a princesa Telestia e a filha do duque, Silk. Enquanto as garotas os agradecem por salvarem suas vidas, Telestia começa a se sentir fraca, e Kain pede permissão para usar magia que acalmará a mente dela. Depois que ela concorda, ele lança um feitiço que as faz se sentir à vontade, e elas imediatamente começam a se impar pelo Kain. No entanto, isso leva a uma pequena briga entre as garotas sobre quem vai dar o primeiro lance na micro-salsicha do Kain, e as duas o puxam para perto. Silk pergunta por que ele está ali, e ele diz que está indo para a capital para sua estreia. Telestia diz que elas também estão indo para lá pelo mesmo motivo, e pede para ele viajar com elas. Elas o arrastam para a carruagem, e Garm observa em choque, se perguntando como seu filho consegue conquistar essas gatas com aquela cara feia. Logo depois, Kain se vê espremido entre as garotas, mas quando ele sugere sentar do outro lado, Telestia segura suas mãos e diz para ele ficar ali porque ela ainda está assustada. Ela então o olha como quem quer algo, e pede para ele chamá-la de Teles, mas ele diz que não pode chamá-la pelo nome já que ela é uma princesa. Ouvindo isso, Silk também diz para ele chamá-la pelo nome, e elas continuam provocando até que um guarda avisa que estão se aproximando da cidade de Ruinoma. Ouvindo isso, as garotas perguntam a Kain se ele gostaria de descansar com elas, o que o faz se preocupar com seu mini-soldado. Assim que chegam, Garm aparece e pede para Kain o acompanhar, mas as garotas insistem que ele fique com elas pela noite, porque só ele pode protegê-las. No fim, Garm não tem escolha a não ser fazer o que a princesa quer, então ele diz a Kain para manter o amiguinho guardado porque não é feito para a realeza. Mais tarde no quarto, as garotas insistem em dormir perto de Kain, então empurram suas camas para o lado dele e o espremem no meio. Ele sugere ansiosamente que elas mantenham distância, mas isso só piora, pois tanto Telestia quanto Silk se aproximam ainda mais dele. Alguns dias depois, eles finalmente chegam à capital real, e quando saem da carruagem, Kain entra em pânico porque as garotas começam a abraçá-lo. O capitão da guarda noturna vê isso e pergunta quem ele é, e as garotas revelam que ele é o garoto que salvou suas vidas. Depois disso, o capitão se apresenta como Dame e agradece sinceramente a Kain por proteger Telestia e Silk, e também por trazer os cavaleiros caídos para casa. Mais tarde, enquanto Kain ajuda nos preparativos do enterro, ele diz a Dame que esses homens lutaram bravamente, e Dame promete honrar a memória deles com os outros cavaleiros. Depois disso, Kain decide ir embora, só para Dame revelar que o rei quer vê-lo. Logo depois, ele se encontra na sala do trono, cheia de centenas de nobres, onde o conselheiro do rei conta a todos sobre os feitos heróicos de Caim. Ouvindo isso, o rei o elogia pessoalmente e casualmente lhe concede o título de barão, junto com uma mansão e 10 moedas de platina. Nisso, um nobre gordinho chamado Cordino se manifesta e se opõe à decisão do rei, mas o rei manda ele calar a boca porque a única coisa que ele consegue derrotar é a balança. Depois disso, o rei encerra a reunião e pede para Kain encontrá-lo na sala de visitas, onde ele é acompanhado por Garm, que o elogia por ter conquistado tanto em tão pouco tempo. Logo depois, o rei chega com as garotas e agradece pessoalmente a Caim, e o pai de Silk, o Duque Eric, também faz uma reverência a ele. Após as formalidades, o rei lhe atribui o salário de um barão comum, e então pergunta se ele gostaria de tirar a virgindade da filha dele. Eric pede para ele se casar com Silk ao mesmo tempo, e enquanto as garotas ficam felizes em compartilhar aquela mini salsicha, Kain entra em pânico, pois seu soldado não é grande o suficiente para as duas. Vendo isso, elas o lembram que ele não só compartilhou uma carruagem com elas, mas também uma cama, e Kain é forçado a concordar com o Menage. Mais tarde, ele tem outra reunião com os deuses para discutir seus altos números de magia, e os deuses admitem que ele pode ser mais forte que Sakina. Eles até perguntaram se ele queria se tornar um semideus, explicando que semideuses estão na mesma classe que bestas sagradas e dragões divinos. Ele também adverte Kain que há um limite para o que ele pode fazer sozinho, e que não deve testar seus limites. Em seguida, ele acrescentou que não há muito o que fazer no endgame, então aconselha Kain a criar algo de sua vida anterior para se divertir. Mais tarde, Kain vai às compras com a mãe e a irmã, mas rapidamente fica constrangedor para ele, e ele corre para a rua. Lá fora, ele encontra Parma e pergunta por que ela está ali.
Então ela diz que está treinando na loja do tio dela. Nisso, o tio dela, Tommenis, aparece, e quando Parma diz a ele que Kane é um nobre, Tommenis se desculpa ansiosamente por ter sido tão informal com ele. Kane diz pra ele relaxar e que quer ver a loja dele, então eles o levam pra dentro, e ele diz que quer que eles criem um novo item. Depois que Tommenis concorda em fazer, Kane lhe apresenta a ideia de um jogo de tabuleiro, e Tommenis aceita o trabalho feliz da vida. Kane então lhe entrega uma moeda de ouro pelos seus problemas, mas Tommenis diz ansiosamente que é demais. Depois que Kane diz pra ele ficar com ela como um investimento, Tommenis a aceita graciosamente e promete dar o seu melhor neste projeto. Com isso, Kane sai feliz da loja, só para se lembrar que deixou Rianne abruptamente e agora ela está brava. Ela diz que queria que ele a visse com as roupas que experimentou, mas ele diz que sabe que ela fica fofa, não importa o que esteja vestindo. Naquela noite, ela veste todo tipo de vestido e ri de alegria, enquanto Kane elogia todos eles. Mais tarde, Sylvie diz a ele que Tommenis pediu pra ele ir à loja dele, e ele imediatamente vai lá pra ver que o produto já está pronto. Kane diz feliz que parece exatamente como ele imaginou, e sugere que eles testem jogando uma partida amigável. Ele joga sua primeira partida com Parma para ensiná-los a jogar, e Tommenis imediatamente fica viciado. Ele tem certeza de que vai vender como pão quente, então Kane pede para ele produzir em massa, mas fazer tabuleiros separados e mais chiques para os nobres. Ele acredita que os nobres vão querer algo que custe mais e se destaque, enquanto os plebeus vão querer comprar o que é simples e custa menos. Ele diz para fazer 50 chiques e 1000 comuns, mas quando Tommenis diz que não tem fundos para produzir tanto, Kane joga várias moedas de ouro na mesa e manda ele ir trabalhar. Com isso, Tommenis sugere que eles façam um contrato e o apresentem ao deus do comércio, e se eles jurarem cumprir o contrato diante do deus, ninguém mais poderá produzir o mesmo produto por 3 anos. Kane concorda em fazer, e depois que o contrato é formado, Kane pede a Tommenis para criar um tabuleiro super chique para a casa real. Tommenis acredita que não pode produzir algo digno da realeza, mas Kane o assegura de que ele tem tudo sob controle. Depois ele vai ao Palácio Real para sua cerimônia de estreia, onde vê Cordino, o mesmo gordinho que se opôs ao seu título de barão. Ignorando a gordura dele, Kane avista Eric e Silk e vai cumprimentá-los só para Eric lhe dar um sorriso malicioso, porque quer que ele quebre a filha dele. Silk então se apresenta formalmente a Kane e diz que deseja que eles tenham um relacionamento favorável. Vendo-a tão linda, Kane diz que ela está adorável e poderia ser confundida com uma princesa, levando a um momento emocionante entre eles. No entanto, Eric os traz de volta à realidade e nota que Kane já é um mestre da cantada, o que faz Garm rir. Kane percebe que está acostumado a dar elogios de graça para Rainey, e não consegue se conter de fazer o mesmo com Silk. Nesse instante, o rei aparece com sua esposa e Telos, agradecendo a todos por se juntarem a ele antes de fazer um brinde a todos que estão estreando hoje. Logo depois, Kane e sua família fazem uma reverência ao rei. Kane elogia Telos, dizendo que ela parece nada menos que uma deusa, o que faz seu Sprinker disparar. Kane então revela que trouxe um presente para eles e pede a permissão do rei para tirá-lo de sua caixa de itens. Após receber permissão, ele tira o jogo de tabuleiro chique chamado Reverse, que ele projetou com Tom Money, o que desperta a curiosidade deles. O rei então o convida para o salão após a cerimônia, e enquanto se afastam, Garm elogia Kane por já pensar em como fazer dinheiro. Depois seus pais o deixam para socializar e Silk aproveita a oportunidade para passar um tempo com ele. Enquanto conversam, uns garotos nobres bem feios aparecem e tentam dar uma cantada na Silk, mas ela os trata com frieza. Quando Kane se apresenta, os garotos começam a se comportar mal com ele, e Kane imediatamente percebe que um deles, chamado Rabbit, é filho do Cordino, porque é tão feio quanto o pai, coitado. Rabbit exige que Kane peça desculpas por falar sem permissão, mas antes que Silk possa mandá-lo sumir, Kane diz a Rabbit para pedir desculpas por deixar a Silk chateada. Ouvindo isso, Rabbit diz: "Vem cá fora que a gente resolve!" E eles vão para o pátio, onde Silk age preocupada com Kane e usa essa chance para se aconchegar nele. Enquanto isso, os valentões ficam com ciúmes e tentam atacar Caim, mas seus ataques são mais fracos que a sua lábia com as mulheres. Agora irritada, Silk revela aos mauricinhos que estão lidando com o barão recém-nomeado e isso os faz se borrarem de medo. Ela revela ainda que Caim sozinho derrotou um exército de orcs antes, e os garotos ficam tão assustados que se curvam para implorar por misericórdia. Depois que eles vão embora, Silk começa a provocar Caim por ter escondido a verdade dos garotos de propósito e diz que vai contar a Telos sobre o lado sombrio dele, o que ele esconde debaixo do tapete. Quando ele implora para ela não fazer isso, ela diz para ele ir a um encontro com ela se quiser que ela fique calada. Nesse instante, Telos chega correndo e pergunta sobre o que eles estão falando, mas Kane rapidamente coloca a mão na boca da Silk. Telos fica tímida ao vê-lo tão íntimo com a Silk e exige saber o que aconteceu entre eles. Silk, brincando, diz a ela que ela e Kane estavam planejando o encontro deles, o que a deixa com ciúmes, pois ela diz que também quer um encontro com ele.
Vendo isso, Kaine concorda em sair com as duas, só para ver que o rei está parado ao lado dele e lhe dando um olhar de reprovação daqueles por ser tão atirado com as garotas. Ele então convida Kaine para o salão, onde o conselheiro do rei lhe entrega o mapa e a chave de sua mansão. Ele informa a Kaine que o rei tinha uma reunião importante que ele queria pular para encontrá-lo e ele teve que convencê-lo a não fazer isso. Kaine fica aliviado porque pode ir para casa mais cedo hoje, só para Eric surgir do nada e desafiá-lo para uma partida de reverse. Vendo isso, muitos outros nobres aparecem para jogar com ele também, o que o faz surtar. Mais tarde, Kaine segue o mapa para localizar sua nova mansão, só para ver que está mais caindo aos pedaços que a Bonnie Blue. Ao entrar, ele vê que a energia está cortada e usa magia de luz para enxergar melhor. Ele também nota que todos os móveis estão quebrados, e a mansão inteira está bem suja. Kaine então usa um feitiço para limpar e consertar tudo, transformando o sugar numa mansão chique em segundos, enquanto ele verifica animadamente seu quarto. Sylvia chega com alguns ajudantes e diz que está ansiosa para servi-lo. Seu novo mordomo, Colin, também se apresenta, e acontece que ele já é um fã porque já sabe sobre os feitos heróicos de Kaine. Com isso, Sylvia pede às garotas para limparem o lugar, mas elas notam que tudo já está brilhando, e Kaine diz que já limpou com magia. Ouvindo isso, Sylvia sai para cuidar de outras coisas, e Colin sugere que ele retorne à mansão de seu pai, porque seus meio-irmãos mais velhos voltarão hoje. Mais tarde em casa, seus irmãos descobrem que ele agora é dono de uma mansão, mas quando Ryan deseja vê-la, eles dizem a ela que está caindo aos pedaços e pode ter um fantasma lá para assustá-la. No entanto, quando Kaine os leva lá, eles ficam chocados ao ver que parece novinha em folha, e Garm imediatamente percebe que Kaine a consertou com magia. Enquanto exploram o lugar, Garm nota que faltam obras de arte e decorações, mas Kaine diz que já encomendou algumas decorações. Nesse instante, eles ouvem Sylvia gritar e correm para fora para ver um dragão vermelho gigante empalhado, que Kaine encomendou como decoração. Garm pergunta ansiosamente como ele conseguiu isso, e Kaine admite relutantemente que derrotou o dragão sozinho e o transformou numa peça decorativa. Garm fica de queixo caído porque nem aventureiros de rank A conseguem vencer um monstro tão forte e aconselha Kaine a não exibir seu poder tão casualmente. Ele acrescenta que um dragão vermelho empalhado vale uma fortuna, o que automaticamente o torna um bilionário. Nesse instante, eles ouvem outro grito e correm para ver Sarah e Wyn babando por um vaso sanitário que joga água direto nas suas gatinhas. Quando Garm os repreende por serem dramáticos, Sarah pede para ele experimentar também, e ele sai com a constatação de que gosta nas tortas. Garm então lhe diz que ele terá que fazer outra festa de debutante para os nobres, o que o faz surtar. Mais tarde, Colin lhe diz que já fez uma lista de convidados para ele, e Kaine a verifica para ver que o Cordino Gordo também está lá. Colin diz que ele tem que convidá-lo de qualquer jeito, e quando Kaine pergunta por que o rei não está convidado, ele descobre que apenas condes ou ranks superiores podem convidar a realeza. Kaine então começa a se preocupar com os presentes, mas Sylvia sugere que ele lhes ofereça sua própria marca de hospitalidade. Mais tarde, ele cria taças únicas e chiques para os nobres e também cria uma receita para seu próprio vinho com bife de hambúrguer. Ele faz Sylvia experimentar o bife, e ela finalmente percebe por que as pessoas gostam de carne suculenta na boca. Quando ela testa a bebida, o Sprinker dela enlouquece, e ela gosta tanto que vira várias garrafas e fica chapada. Nesse instante, ele é convocado ao Palácio Real, onde recebe olhares frios do rei e do duque Eric. O rei então pergunta por que ele não o convidou para sua festa de debutante, lembrando-o com raiva que ele foi quem lhe deu aquela mansão em primeiro lugar. Eric provoca o rei balançando o convite na cara dele, lembrando-o que Kaine ainda não tem rank alto o suficiente para convidá-lo. Vendo isso, Kaine diz que queria convidá-lo pessoalmente, mas não teve a oportunidade antes de tirar uma carta de convite do seu casaco. O rei abre um sorriso com isso e Kaine fica feliz por ter preparado um convite de última hora para o velhote. Mais tarde ele diz às suas criadas que o rei está vindo, o que faz todas elas surtarem, e ele aumenta o choque delas dizendo que Telos é sua noiva. À noite, os nobres começam a chegar um após o outro, e Kaine fica na porta para recebê-los. Logo depois, Silk aparece linda, uma fofura, e Kaine os leva pessoalmente para dentro e os choca com seu dragão vermelho empalhado. Depois disso, ele pede aos convidados para provarem o vinho, e a sala inteira explode em excitação. Nesse instante, o rei chega com Telos e é imediatamente cativado pela beleza das taças personalizadas. Ele então experimenta o vinho e fica empolgado só para Caim passar o bife para ele e fazê-lo pirar. Nesse instante, a rainha se junta a eles e conta animadamente ao rei sobre o vaso sanitário que joga água do Caim. O rei o usa e ordena a Kaine que instale esses no seu castelo amanhã, antes de declarar que Kaine lhe mostrou a hospitalidade máxima. Ouvindo isso, todos os nobres elogiam Kaine, mas o momento é arruinado quando o gorducho Cordino aparece em sua mansão. Ele imediatamente zomba de Kaine por ter uma mansão pequena e entra, só para se molhar de medo ao ver seu dragão vermelho empalhado. Ele então entra no salão principal enquanto destila ódio por Kaine, mas todos os nobres notam isso e o chamam de degenerado vil. Enquanto ele se senta, Sylvia serve o vinho a ele, e mesmo amando, ele diz que é mais ou menos.
Kane então lhe passa o bife de hambúrguer, mas o gordo idiota mantém sua atitude vil, o que deixa Kane puto da vida. No entanto, Colin o aconselha a manter a calma, então Kane decide dar uma isca para ele explodir de raiva, oferecendo mais vinho e taças. Cordino diz a ele para dar a ele todas as taças e a receita do vinho, mas Kane educadamente diz que já prometeu distribuir essas taças a todos os nobres. No entanto, Cordino continua agindo com ganância até que o rei aparece e o repreende por agir tão mal, fazendo-o fugir como um rato. Vendo isso, Silk se aproxima dele e o chama de trapaceiro por ter armado tudo, e enquanto Kane admite com orgulho, ele vê o rei parado atrás dele. O rei o repreende também por fazer truques, o que faz Silk e Eric caírem na gargalhada. No dia seguinte, Kane encontra o vice-capitão Dame e o informa que veio aqui para entregar alguns materiais de monstro. Ouvindo isso, Dame o leva para a sala de armazenamento de armas e pede para ele deixar seu saque, mas Kane lhe diz que esta sala não é grande o suficiente. Dame fica chocado, pensando que Kane trouxe outro dragão vermelho empalhado, mas Kane casualmente diz que trouxe um dragão da terra em vez disso. Dame admite chocantemente que nem grupos de rank A conseguem vencer um, e então pede para ele deixá-lo no pátio principal. Kane procede a despejar uma dúzia de dragões da terra e o surpreende ainda mais, agindo como se não fosse nada demais para ele. Dame pergunta se ele é um herói ou um discípulo dos deuses, mas Kane rapidamente explica que é apenas um garoto normal. Dame decide deixar para lá e pede um tempo para avaliar os dragões, mas quando Kane decide ir embora, ele para o pirralho e pede para ele ajudar no treinamento dos cavaleiros, acrescentando que ele quer que Kane conheça o capitão deles. Enquanto Kane concorda relutantemente, Dame o apresenta aos cavaleiros e pede para eles lutarem contra Kane. Mas os cavaleiros hesitam, pensando que ele é apenas um garoto. Dame então, divertidamente, pede aos cavaleiros para lutarem um contra Caim, e Kane procede a Aura Farm e choca a todos. Com isso, Dame o coloca numa batalha real, mas antes que ele possa acabar com todo o saguão, uma vilã de cabelo verde aparece no pátio e repreende Dame por assustar um garotinho. Ela então abraça Jimmy, pensando que ele está assustado, mas quando Jimmy lhe diz que este é o garoto que aniquilou 30 orcs para salvar a princesa, ela fica animada e pede para Kane aniquilar a gatinha dela também. Jimmy sugere que ela se apresente primeiro, mas ela diz que vai deixar a espada dela falar e começa a atacar Caim. Ele a leva a sério e lhe dá um desafio à altura, mas quando ele usa um feitiço para aumentar sua velocidade, a garota é incapaz de acompanhar e perde. Imediatamente, a mulher fica tão impressionada com isso que decide deixá-lo detonar por trás, mas Kane entra em pânico, dizendo que é muito jovem e não sabe nada sobre ela. Com isso, ela se apresenta como Capitã Tufana, e diz a ele para não se preocupar em ser jovem, porque ela é uma elfa, e viverá por pelo menos 300 anos. Agora assustado, Kane se esconde atrás de Dame e tenta evitá-la, mas ela insiste em se casar com ele e decide encontrar o rei diretamente para pedir permissão. Kane entra em pânico, pois sabe que o rei quer que ele detone a filha dele em vez disso. Mas ela o arrasta para o salão real, onde anuncia seu noivado com Kane. Em choque, o rei exige uma explicação de Kane, e ele timidamente admite tê-la derrotado numa batalha simulada, o que levou a isso. O rei então explica que Tafana vem do território de Libet, que era originalmente uma nação elfa. Por causa de sua beleza, bebês elfos são frequentemente arrastados para guerras por aqueles que querem escravizá-los, mas por causa do último desejo do primeiro rei, sua nação promete um refúgio a todos os elfos. Ele revela ainda que Liburde é uma nação soberana sob sua proteção, o que significa que Tifana é uma princesa, e Cain recebeu uma proposta da realeza. O rei então diz a Stefana que Cain já está noivo de sua filha Telos, assim como da filha do duque, Silk, o que esmaga os sonhos dela de pular no seu pogo stick. No entanto, sabendo que o garoto tem uma fila de gatinhas sedentas por Kane, isso a faz querer se casar com ele ainda mais. O rei escolhe reconhecer os sentimentos dela, mas diz a ela para escrever uma carta para o pai dela primeiro, ao que ela concorda feliz. Ela então arrasta Kane com ela. Após o que, o rei pergunta a Garm por que seu filho é tão apelão. Garm diz que não tem ideia, mas Dame suspeita que Kane deve ser relacionado aos deuses de alguma forma, o que desperta a curiosidade deles. Alguns dias depois, Kane encontra Dame novamente, e quando Dame percebe que ele parece exausto, Kane lhe diz que Tifana o tem forçado a treinar com ela todos os dias. Nesse instante, ele ouve a voz de Tifana e tenta fugir, mas Dime o arrasta, dizendo que o rei quer vê-lo. Uma vez no salão, o rei pede ao seu conselheiro Manga para lhe mostrar um livro que contém um texto mágico de nível imperador. Quando Cain o abre, ele fica super animado ao encontrar feitiços divinos dentro, só para o rei revelar que foi escrito pelo primeiro rei deles, Yuya, e nenhum deles consegue ler porque foi escrito em japonês. Agora pego em flagrante, o rei pede para ele confessar quem ele é, e Cain concorda em contar se eles prometerem guardar essa informação para si. Uma vez que eles concordam, ele lhes diz que tem memórias de sua vida anterior de um lugar chamado Japão, e é de lá que Yuya vem. Em choque, Garm pergunta se ele é realmente seu filho, e Cain diz que sim, porque os próprios deuses lhe disseram. Todos entram em pânico ao saber que ele encontrou os deuses, e quando vêem seus atributos, o rei lhe diz que ele é tão forte que até os reis se curvarão a ele.
Ken imediatamente lhes diz que não quer isso, admitindo que em sua vida anterior ele havia perdido sua família, mas aqui ele tem tudo o que quer e não poderia pedir mais. Vendo sua determinação, o rei concorda em tratá-lo normalmente. Mas então ele sugere que Kaine deveria ser rei em vez disso, para a descrença de todos. Nesse instante, Tufana entra na sala de repente e mostra a todos que conseguiu permissão do pai para se casar com Kaine. Ela então o arrasta para fora para outra batalha simulada e Eric pede ao rei para não se preocupar com Kaine porque ele sempre será apenas Kaine. O rei concorda com isso, e depois de ordenar a todos que mantenham essa informação em segredo, ele deixa sua câmara desejando que Kaine usasse seus poderes para proteger a todos. Mais tarde, Kaine lê o livro do primeiro rei Yuya, que confirma que ele veio do Japão. Ele revela ainda que esteve envolvido num acidente e foi invocado aqui com seu corpo original, diferente de reencarnar em outra pessoa. Nesse instante, Silk e Telos o emboscam, e vendo que ele está estudando algo, o empurram para estudar o Kama Sutra com elas. No entanto, Kaine sabe que elas estão atrás da salsicha dele, e diz a elas que está extremamente ocupado hoje, antes de sair correndo da biblioteca. Lá fora, ele encontra Tiffana que ansiosamente pede para ele praticar seus golpes de espada na gatinha dela, mas ele diz a ela que está ocupado e foge dela também. Na verdade, é o aniversário dele hoje, e ele finalmente tem idade suficiente para se registrar como aventureiro. Enquanto ele entra animadamente na guilda, ele esbarra num aventureiro de cabelo vermelho que o recebe e o aconselha a valorizar sua vida. Enquanto o homem se afasta, Kaine suspeita que já o viu antes, mas não consegue se lembrar bem. Depois disso, Kaine vai para a recepção onde lhe entregam os papéis de registro, e ele decide não escrever o título de barão com seu nome para manter um perfil discreto. A recepcionista Rita então pede a ele para colocar uma gota de seu sangue num cristal, dizendo que registrará automaticamente sua capacidade mágica em seu cartão da guilda. Depois que ele recebe seu cartão de Rank G, ele lembra que seus instrutores, Millie e Nina, eram Rank D, e se pergunta o que eles estão fazendo agora. Rita então o recebe como membro oficial da guilda e diz a ele para valorizar sua vida, mas nesse instante, um rufião pede a ela para largar o pirralho e sair com ele. O cara então tenta atacar Kaine, mas depois que Kaine o humilha, os capangas do rufião aparecem para lhe dar uma lição. Depois que ele termina de zoar com eles, o rufião fica puto e tenta sacar sua espada, só para o aventureiro de cabelo vermelho intervir. O nome do cara é Claude, e ele diz ao rufião para lutar com alguém do seu tamanho fazendo o cara fugir. Enquanto Kaine agradece pela ajuda, Claude diz que na verdade estava ajudando os rufiões porque percebeu que Kaine era super forte. Ele então convida Kaine para tomar uma bebida com ele, e ele pergunta a Kaine como ele consegue se mover tão rápido nessa idade. Kaine humildemente diz que cresceu tendo ótimos professores que também eram aventureiros, então Claude brinda ao seu sucesso na guilda. Kaine então diz que ouviu os rufiões dizerem que Claude está com a chama de gelo, e Claude diz que é o nome do seu grupo. Ele revela que ele usa uma espada de fogo enquanto sua esposa usa magia. Então juntos eles são a chama de gelo. Enquanto Kaine percebe que ele está em grupo com sua esposa, Claude lhe diz que ele também deveria encontrar um parceiro confiável o mais rápido possível para que ele possa assumir missões mais difíceis e subir de nível mais rápido. Ele então exibe seu cartão dourado na frente de Kaine, que fica animado ao saber que ele é Rank A. Claude diz que ainda está longe do primeiro rei deles, que era Rank SSS, que tinha um cartão preto, mas ele ainda acredita que o dourado parece mais legal. Nesse instante, alguém dá um tapa na cabeça dele, e acaba sendo sua esposa Brava, Lena, que estava procurando por ele. Depois que Kaine se apresenta, ela diz a ele para ficar atento a pessoas desagradáveis por aqui e procurá-la se precisar de ajuda. Claude diz a ela que Kaine é bem forte e teria batido em alguns rufiões se ele não tivesse intervindo, mas Lena diz a ele que vai bater nele se ele não for com ela antes de arrastá-lo pela orelha. Depois que eles vão embora, Kaine procura um trabalho de Rank G, mas tudo o que ele encontra é transporte de carga simples, o que é muito sem graça para ele. Ele então avista um trabalho de extermínio de goblins sem limite superior, então o escolhe como sua primeira missão, e sai correndo feliz da guilda para completá-la. Nesse instante, ele encontra Tiffina, que o abraça e pergunta o que ele está fazendo. Kaine diz a ela que se registrou como aventureiro e está indo em sua primeira missão, então Tiffina decide ir com ele. Damia lembra que eles têm uma sessão de treinamento, mas ela diz que passar tempo com seu futuro marido é muito mais importante do que treinar. Kaine tenta fugir dela, mas ela o para e o arrasta para a floresta. Lá, ela se ilumina por estar sozinha com seu futuro marido numa floresta cheia de monstros e transforma sua primeira missão num festival de vergonha alheia. Kaine então usa um feitiço de busca para localizar alguns monstros e encontra uma carruagem destruída. Ele também avista uma pessoa sendo atacada por goblins e rapidamente intervém antes de curar a dita pessoa. Enquanto isso, Tafana ataca os goblins com sua espada, mas quando mais deles aparecem, Kain a aprimora com magia e ela procede a jogar Fruit Ninja com os goblins. Ela então se joga em Kaine para buscar seu elogio, mas seu momento é interrompido quando um monte de lagartos verdes aparece. Kaine diz a Tafana para pegar o dono da carruagem e correr, enquanto ele fica para trás para lidar com o problema dos lagartos. Depois, ele lança um poderoso feitiço de gelo que aniquila os lagartos. Algum tempo depois, Millie e Nina chegam à floresta para caçar lagartos verdes.
mas tudo o que encontram é uma cratera onde Kaine usou seu feitiço. Enquanto isso, Kaine retorna à guilda e informa Rita que derrotou os lagartos verdes na floresta, e ela fica chocada porque esses monstros são para aventureiros de Rank C. Ela fica aliviada por ele estar bem, mas quando ele diz que derrotou 30, ela se choca e corre para avisar o mestre da guilda. Só que o mestre não está, então o caso do Kaine é atendido por um velho rabugento chamado Cedric. O homem acusa Kaine de mentir, mas Rita diz que é errado acusá-lo sem provas. Cedric então diz que olhou o registro dele e que ele é só um plebeu tentando ficar rico da noite pro dia, então ele fica furioso e decide revogar o cartão da guilda do Kaine. Ao ouvir isso, Kaine entra em pânico, afinal ele sonhava em ser aventureiro há anos e agora é demitido no primeiro dia. Nisso, o mestre da guilda, Eden, volta, e enquanto Cedric explica a situação, Tafana chega correndo e chama Kaine abertamente de seu querido marido. Eden então conta a Cedric que Kaine é um barão já famoso por ter derrotado 30 orcs, e se ele casar com Tafana se tornará seu cunhado. Ouvir tudo isso faz Cedric se arrepender na hora, e ele imediatamente se ajoelha para pedir desculpas. Depois, Eden decide que o rank G não é adequado para Kain, então o promove para C, mas Tufana conta que Kain já derrotou um dragão vermelho e até a venceu num duelo, então Eden o promove direto para o rank A. Os deuses veem isso e admitem que dar a ele proteção nível 10 foi um exagero, mas o deus da criação diz que precisa que Kain seja ainda mais forte, pois o selo de Eren enfraqueceu e ele pode voltar logo. Com isso, os outros deuses entram em pânico e decidem designar um instrutor especial para deixar Kain ainda mais forte. Naquela noite, Kain pega seu cartão dourado da guilda e celebra sua promoção ao rank A. No dia seguinte, Sylvia invade o quarto de Kain para dizer que ele está atrasado para o exame de admissão da academia, mas Kain mantém a calma e sai rápido. Ela o segue chorando por não tê-lo acordado antes, e ele para garantir que está tudo bem, pois ainda tem tempo. Ele então vira uma esquina e se teletransporta direto para a frente da academia, chegando a tempo com facilidade. Lá dentro, ele pega seu comprovante de inscrição na recepção e segue para a sala de exames. Enquanto ele se senta, um fiscal carrancudo chega na sala e declara que trapaceiros serão expulsos antes de começar o exame. Kaine olha a prova, sorri por saber todas as respostas, termina em 30 minutos e usa o tempo restante para descansar. Após a prova escrita, a fiscal revela que eles também serão testados com magia, o que faz Kaine entrar em pânico. Ela leva os alunos para uma arena de prática, onde a tarefa é destruir os alvos com seus feitiços mais fortes. Kaine pergunta se pode ir com tudo, e ela diz que sim, pois há uma barreira protetora na área. Com isso, alguns alunos demonstram acertar o alvo com feitiços de fogo básicos, e Kaine percebe que precisa se nivelar a eles também. Quando chega a vez dele, ele usa um feitiço básico de bala de fogo no poder máximo, mas é tão forte que quebra a barreira, abrindo um buraco na parede e destruindo tudo o que encontra pelo caminho. A examinadora assiste em choque e corre para além da parede para ter certeza de que o feitiço de Kaine não cozinhou ninguém. Mais tarde, Kaine e sua turma são levados para o treinamento de espada, só para descobrir que Claude e outros aventureiros Rank A os ajudarão. Quando Claude avista Kaine, ele imediatamente o desafia para um duelo, mas Kaine recusa porque quer esconder seus poderes. No entanto, a examinadora diz que ele não pode recusar e deve lutar com Claude se quiser passar. Claude então pede para Kaine vir com força total, e Kaine leva a sério, pois Claude é um forte aventureiro Rank A. Ele usa um feitiço de aumento de velocidade e avança contra Claude, que bloqueia o ataque e fica impressionado com a velocidade de Kaine. Ele também leva Kaine a sério e começa a atacar em velocidade máxima, e eles vão tão rápido que os outros alunos nem conseguem ver o que está acontecendo. Antes que as coisas esquentem demais, a examinadora os para e os repreende por fazer os outros alunos se sentirem fracos. Com isso, Claude decide chamar de empate, mas mal pode esperar para ir em missões de alto nível com Kaine, o que deixa Kaine nervoso. A examinadora então manda Kaine vazar dali, porque ele já traumatizou os outros alunos. Mais tarde, ele volta para sua mansão e é recebido por Sylvia, que pergunta como foi o exame. Quando ele diz que se saiu bem em tudo, ela fica super feliz e decide dar uma festa. Kaine diz que é muito cedo, mas sua barriga ronca e ela fica determinada a enchê-lo de coisas boas. No dia seguinte, Kaine tem uma audiência com o rei, que exige saber por que ele explodiu o campo de treinamento. Kaine explica que lhe disseram que uma barreira protegeria a todos e que ele poderia ir com tudo, mas ele ainda se conteve de usar magia de nível imperador. O rei fica chocado ao saber que ele pode usar essa magia, mas Kaine admite que ainda não a dominou totalmente, então ele se limita a feitiços de nível iniciante. Ele então pede permissão para usar magia de nível imperador, mas é rapidamente negado. O rei pergunta onde ele fez os exames, já que nem Silk nem Telos o viram, o que confunde Kaine. Ele explica seu trajeto só para descobrir que ele usou o portão sul, que era para plebeus, e todos os nobres deveriam entrar pelo portão norte.
Eric então revela que o fiscal o informou sobre um plebeu que tirou nota máxima na prova escrita, destruiu o campo de treinamento e enfrentou um aventureiro rank A. Eric começou a rir porque soube na hora que era Ken, e também sabia que o conselheiro Manga ficaria bem irritado para fazer os reparos. No momento, Manga apresenta a conta do reparo e o rei repreende Ken por ter exagerado, então ele se desculpa na hora. Ele então vai para a academia ver os resultados dos testes e encontra Silk, que o parabeniza por ter tirado a maior nota. Ela também sabe o que Ken fez durante os exames e diz que Telice ficou bem brava, já que não conseguiu vê-lo no dia da prova. Depois ele vê Ryan guiando os alunos para o salão, mas quando ele a cumprimenta, ela pula em seus braços, pois não o via há um tempo. Ela então o informa que ele fará um discurso, já que tirou a maior nota, e Kane fica preocupado porque não tem habilidades sociais como vocês. Naquela noite ele volta para casa, e Sylvia imediatamente pula nele perguntando se ele passou. Kane diz que ele foi o primeiro da turma, e isso a faz chorar de alegria. No dia seguinte, ele comparece à cerimônia de abertura, e tanto Telos quanto Silk se sentam ao lado dele, o que deixa os outros garotos com ciúmes. Com isso, Kane faz seu discurso, após o qual o próprio rei se junta a ele no microfone e faz um discurso vago, alertando os outros sobre Kane, que não é apenas super poderoso, mas também um idiota, o que faz Telos e Silk rirem. Mais tarde na aula, a instrutora da turma se apresenta como Elka e pede aos alunos para escolherem seus cursos com cuidado. Kane quer escolher o curso de aventureiro, mas Silk e Telos o impedem, lembrando-o de que ele agora é um nobre e precisa saber tudo sobre a nobreza. Silk diz que ele pode escolher vários cursos, então ele opta por nobreza, aventura e magia. Ele então pergunta a Celeste o que ela vai escolher, e ela fica toda tímida ao dizer que vai escolher assuntos internos para poder gerenciar o domínio dele depois que ele se casar com ela. Nisso, Silk diz que vai estudar comércio para poder ajudá-lo no futuro também, e ambas mal podem esperar para serem desvendadas por ele. Depois da aula, Kane avista o gorducho Hewitt e seus capangas intimidando Parma, dizendo para ela voltar para a oficina dela. Kane se aproxima para parar o bullying, e quando Hewitt o vê, ele imediatamente entra em pânico porque sabe que Kane é um barão. Outro valentão pergunta a Kane por que ele está do lado de uma plebeia, e Kane diz que todos são iguais nesta escola, e além disso, Parma é sua amiga. Ao ouvir isso, Hewitt ameaça arruinar a família de Parma envolvendo o pai dele, mas Silk ouve e o desafia a tentar qualquer gracinha, o que o choca. Telos também se junta e pergunta quem eles estão ameaçando, fazendo-os cair de joelhos e pedir desculpas. No entanto, Telos diz que contará ao pai dela se eles não pedirem desculpas a Parma. Então eles se viram para ela e imploram por perdão antes de sair correndo. Depois Parma agradece a Kane por ajudá-la, mas as garotas dizem para ele ficar na dele porque querem fazer algumas perguntas a Parma. Enquanto as garotas conversam, Kane ouve uma voz na cabeça, e o homem por trás dela pede para ele ir à biblioteca. Assim que ele chega lá, ele se teletransporta para uma mansão onde encontra um homem servindo café e ele fica chocado porque este mundo não tem café. O homem diz que estava esperando por ele e o chama pelo seu nome antigo, Kazuya. Ele então diz para Cain relaxar, porque os deuses contaram a ele sobre sua reencarnação antes de se apresentar como Yuya, o primeiro rei. Cain fica de queixo caído neste ponto, e pergunta a Yuya como ele está vivo depois de 300 anos. Yuya diz para ele usar sua habilidade de avaliação, e Cain descobre que Yuya tem o título de Deus da Criação, o que significa que ele é quem criou este reino. Ele então acrescenta que os deuses pediram para ele treiná-lo, mas Cain acredita que já é forte demais. Nisso, Yuya o desafia a roubar um biscoito da mão dele. Mas antes mesmo que Cain possa piscar, Yuya já está com uma espada na garganta dele e prova que ele tem muito a aprender. Cain pergunta por que ele precisa ser mais forte, e Yuya diz que é porque ele tem que lutar contra alguém. Seu oponente é o deus maligno Eren, alguém que fez todos lutarem até a morte 3 séculos atrás, injetando ideias em seu subconsciente. Yuya e seus amigos conseguiram selá-lo naquela época, mas o selo dele está enfraquecendo a cada dia, e Eren ficará livre se nada for feito. Cain pede a Yuya para selar Eren novamente, mas Yuya diz que não está entre os deuses e que não tem permissão para interferir em assuntos mundanos. Yuya deixa a tarefa para Cain, dizendo vagamente que sua vida anterior também terá um papel aqui. Quando Cain pergunta como, ele pega a mão dele e o teletransporta para um mundo diferente, prometendo contar mais se ele ficar forte o suficiente para roubar o biscoito dele. Ele também dá a Cain uma bússola e diz para ele seguir a direção para chegar à mansão, acrescentando que ele precisará atingir pelo menos o nível 600 para ter uma chance contra Aaron. Cain fica chocado com isso porque ele está apenas no nível 300 agora, mas Yuya diz para ele não se preocupar com o tempo, porque um ano aqui equivale a um dia no mundo dele. Com isso, Yuya o deixa sozinho, e Cain se enfia na floresta, onde enfrenta monstros que nunca viu antes. Enquanto isso, Silk e Telos visitam a mansão dele para ver como ele está, só para Sylvia revelar que ele não está em casa há um dia inteiro.
Ela começa a se preocupar que algo ruim possa ter acontecido com Kane. Telos está confiante de que ninguém pode machucá-lo e decide esperar pelo seu retorno. Horas depois, Kane ainda está na floresta, mas vários meses se passaram para ele, e ele não conseguiu dormir por um minuto. Mesmo tendo perdido todo o sentido de propósito, ele segue em frente e avista um Fenrir branco ferido, à beira da morte. Ele decide acabar com o sofrimento dele, mas de repente, ele se lembra de como morreu uma vez e escolhe salvar o Fenrir. Ele tenta lançar um feitiço de cura, mas falha porque a maior parte de sua mana foi drenada. Apesar disso, ele tenta novamente e o força para fora, apenas para desabar e perder a consciência. Enquanto ele está desacordado, o Fenrir o protege com sua vida, e quando ele finalmente acorda, percebe que está sozinho, assim como o Fenrir. Ele pergunta ao Fenrir se ele gostaria de se juntar a ele, e quando ele concorda, os dois viajam juntos e formam um laço inquebrável. Depois de muito tempo, Kane finalmente retorna à mansão, mas ele e seu Fenrir Haku estão todos crescidos agora. Yuya o recebe e casualmente diz que ele esteve fora por 4 anos antes de notar Haku ao seu lado. Ele diz a Kane que Haku é uma besta lendária e que ele deveria fazer um contrato com ele para poder invocá-lo à vontade. Yuya então apresenta Cain ao seu próximo professor, Durain, que diz que ele é mais fraco que Sakura e o nocauteia durante o treinamento. No dia seguinte, Cain acorda em um lugar desconhecido e desce as escadas para se encontrar na casa de Darion. Lá, sua esposa Huri recebe Cain, e ele avista um bebê dragão que o hipnotiza. Ele pede ao dragão para ser seu amigo, mas Haku fica com ciúmes e começa a rosnar para o dragão. Huri desfaz a briga e oferece comida a eles, e Cain se emociona até as lágrimas porque não come uma refeição caseira há 4 anos. Enquanto isso, no outro mundo, já se passaram 4 dias, e as garotas começaram a ficar ansiosas. Com o passar do tempo, Kane continua seu treinamento com Durian, mas ele continua apanhando feio do marombado, viciado em esteroides. Em meio ao treinamento, ele se lembra de Yuya, dizendo que Eren costumava ser o deus da diversão no mundo antigo, e não há jogos naquele mundo porque Eren foi selado. Acontece que o cara ficou tão entediado que organizou seu próprio Fortnite Battle Royale com pessoas inocentes, e foi banido por isso. Se ele voltasse, o jogo recomeçaria, e muitas vidas seriam perdidas. Kane queria impedir isso a todo custo, então Yuya disse para ele ficar mais forte para poder proteger seus entes queridos. Ele então contou a Kane que não conseguiu proteger seus amigos, que eram os pais de Kane. Naquela época, Yuya foi invocado junto com os pais de Kane para deter a fúria de Eren. E durante a batalha final, sua mãe e seu pai sacrificaram suas próprias vidas para que Yuya pudesse selar Eren. Lembrar de tudo isso anima Kane, e finalmente ele consegue derrotar Durain em um duelo. Com o treinamento terminado, Kane corre de volta para a mansão, onde encontra Yuya prestando respeito aos túmulos de seus pais. Depois de lamentá-los, Kane diz que está pronto para retornar ao seu mundo. Então Yuya usa um feitiço para reverter sua idade. Ele então diz a Cain para levar Haku com ele, e Duren também aparece, oferecendo seu dragão de estimação Jin a Cain. Depois de agradecer a ambos, Cain retorna ao seu próprio mundo, bem quando Yuya lhe entrega sua espada e uma carta como presente para o rei. Ao retornar à sua mansão, Sylvia o avista e imediatamente o puxa para um abraço. Silk e Telos também se juntam e dizem que o esperaram por vários dias. Elas revelam que aprenderam a fazer biscoitos para ele em sua ausência, e Cain se emociona enquanto manda para dentro dezenas de biscoitos. Depois disso, ele leva a carta ao rei, informando que Yuya criou seu próprio mundo e está vivendo lá como o deus da criação. Quando os outros parecem céticos, ele tira a espada de Yuya de sua caixa de itens, e isso confirma que ele realmente conheceu o primeiro rei. A carta também diz que Yuya treinou Cain, e Cain confirma isso, explicando como ele apanhou todos os dias por 5 anos. O rei imediatamente ficou cético com a história dele, porque, para eles, ele esteve fora por apenas 5 dias. Eric desvia a atenção do rei, lembrando Cain que há um aviso da Guilda dos Aventureiros e ele precisa aceitar uma missão para avançar para o rank A, ou seu cartão da guilda será cancelado. Imediatamente, Cain vai para a guilda e se desculpa com Eden por atrasar a missão. Eden já sabe que ele estava em outro lugar, e Tafana tem se sentido muito sozinha sem ele. Cain ignora isso e pergunta se sua filiação foi cancelada, mas Eden diz que ele ainda tem um curto período para completar sua missão de rank A. Cain concorda em aceitar as missões imediatamente, então Eden diz que ele precisa subjugar alguns bandidos. Ele então lhe entrega um papel detalhando a rota dos bandidos, motivando Cain a resolver isso rápido, já que ele é a pessoa mais forte de todo o reino. Logo depois, ele se teletransporta para a floresta e avista um grande grupo de bandidos em confronto com 2 aventureiros que estão protegendo uma carruagem. Quando ele pousa, percebe que os aventureiros são na verdade suas professoras, Nina e Millie. Percebendo que Millie está ferida, ele imediatamente lança uma cura nela, e depois disso, Millie diz com confiança que o jogo agora está empatado. Os bandidos riem disso, acreditando que um pirralho não pode fazer muito estrago, mas Cain promete dar uma surra neles por machucar sua professora.
Enquanto os bandidos avançam contra ele, ele os derruba um após o outro, até que todos estejam a seus pés. Depois as garotas perguntam por que ele está ali, e ele diz que veio completar uma missão de subjugação da guilda. As garotas ficam chocadas porque ele acabou de entrar na guilda, e tais missões são apenas para aqueles com rank C ou superior. Nisso, Kane mostra a elas seu cartão rank A, dizendo casualmente que algumas coisas aconteceram e ele pulou alguns ranks para o choque delas. O dono da carruagem então pergunta o que ele vai fazer com os bandidos, e Kane diz para ele não se preocupar. Ele então arrasta os bandidos de volta para a cidade para que todos possam vê-los, e eles se sentem humilhados. Depois ele acompanha o dono da carruagem de volta para casa, e o homem acaba sendo o pai de Parma. Ela pergunta sobre os bandidos, e o homem diz que Kane os salvou de serem fritos. Kane casualmente diz que esses bandidos eram justamente os que ele precisava para a missão, e Parma o elogia por ser um barão trabalhador, mesmo nos fins de semana. Millie fica chocada ao saber que ele já se tornou um barão, e pergunta se ele gostaria que elas o tratassem formalmente, mas ele diz para ela tratá-lo normalmente. Depois disso, ele decide dar no pé, dizendo que tem que se reportar à guilda, mas Millie e Nina o perseguem porque elas também precisam se reportar à guilda. Lá, ele entrega a prova de conclusão da missão a Rita, só pra ver um rufião feio tentando dar em cima de Millie e Nina. Elas mandam ele vazar e se afastam, mas quando ele tenta impedi-las, Kane agarra a mão dele e diz pra ele deixar as garotas em paz. Os capangas imediatamente se lembram dele como o garoto que os espancou anos atrás, e quando Claude e Lina também chegam, eles escolhem fugir. Kane diz que aqueles capangas estavam incomodando suas amigas, e Claude olha pra trás pra ver Millie, então ele revela que ela é sua irmã mais nova. Millie revela que ela e Nina deram aulas a Ken quando ele era um bebê, então Claude sugere que eles tomem umas bebidas nesta ocasião alegre. Enquanto conversam, Claude descobre que Ken agora está no rank A, mas ele já esperava, já que Ken o acompanhou durante o exame, para o choque de Millie. Mina diz que ele não é um garoto comum, pois já é um barão, o que choca Claude e Lina, porque eles têm sido muito casuais com ele. As garotas então mostram as bolsas mágicas que ele lhes deu de presente anos atrás, e Lina fica super interessada nelas. Quando ela descobre que elas podem guardar uma mansão, ela as declara tesouros nacionais e pede pra Kane fazer uma pra ela também. Ela então desmaia em seus braços, e Claude observa meio sem graça, dizendo que Lina não aguenta a bebida. De repente, Kane se lembra que tem aula amanhã. Quando Claude diz que ele não precisa, ele insiste que há muito o que aprender. Ao ouvir isso, Nina se oferece para abraçá-lo por ser um bom garoto, mas ele sai correndo todo sem jeito. Nisso, Rita aparece e diz que um instrutor da aula de aventura está ferido e precisam de um substituto, o que desperta a curiosidade de Claude. No dia seguinte na escola, Kane está animado para continuar treinando, mas o professor diz que ele está proibido de usar qualquer magia porque é muito poderoso. Claude e os outros observam de longe, então decidem melhorar o dia dele comparecendo à próxima aula como instrutores. Lá, Claude pede a todos os alunos para mostrarem seus cartões da guilda, mas Kane diz que esqueceu o dele em casa porque mostrar seu cartão dourado o isolaria ainda mais. Na aula, Kane tenta duelar com Claude, mas ele o ignora, deixando-o de lado. Mas calma, é tudo parte do plano para ajudar o garoto. Enquanto todos têm sua vez com Claude, Kane espera pacientemente na fila. Mas quando chega a sua vez, o tempo da aula acaba, e ele não consegue mostrar suas habilidades. Naquela noite, Kane fica tão pistola que vai pra floresta e detona monstros rank S só por esporte, xingando o Claude a cada golpe. Enquanto ele causa o caos, a guarda da cidade assume que o Príncipe das Trevas voltou e toca o alarme geral. Garm imediatamente mobiliza seus cavaleiros e chega à floresta, só pra dar de cara com uma cratera gigante e o lenço do Kane com o brasão da família. No dia seguinte, Kane é convocado pelo rei, que também acredita que o Príncipe das Trevas voltou, e eles precisam avisar as nações vizinhas. Nesse ponto, Kane desaba e finalmente admite que foi ele quem causou todo aquele caos. Enquanto isso, em uma caverna, mais um pedaço do selo de Eren se quebra e ele fica doido para voltar pro seu Battle Royale de Fortnite. No dia seguinte, na escola, a turma aprende magia de invocação, mas como Ken é um gênio, um instrutor especial do palácio veio só pra ele. O cara se apresenta como Gred e explica que primeiro eles devem fazer um contrato e depois criar um círculo mágico para invocar um familiar. Ele então distribui cartas de invocação que permitem aos alunos chamar familiares de nível básico, mas quando dá uma pro Kane, o garoto se preocupa em fazer besteira de novo, como da última vez. Gred o tranquiliza, dizendo que nada de ruim vai acontecer, e que ele deve colocar toda a sua magia na carta. Kane decide confiar. No entanto, ao ativar sua magia, o círculo brilha intensamente, e ele acaba invocando o Príncipe das Trevas, para seu próprio choque. A princesa pergunta por que um mero humano o chamou, mas Kane entra em pânico e solta um clarão que cega todo mundo. Ele então se pergunta se o príncipe está do lado do Eren. Bem quando o príncipe avalia seus status e caminha ameaçadoramente, Kane saca a espada para se defender, mas o príncipe se ajoelha e implora para ser aceito, prometendo seguir cada ordem do Ken.
Ele até se oferece para destruir a nação inteira e trazer o clã demoníaco, mas Kain logo diz que não quer nada disso. O príncipe então se apresenta como Seth, explicando que Kain poderá invocá-lo se eles fizerem um contrato. Kain concorda só para se livrar dele, e Seth forma um contrato antes de sumir. Depois que a poeira baixa, Grad pergunta ao Kain o que rolou, e Kain diz que o Príncipe das Trevas foi embora porque ele se recusou a fazer um contrato. Grad engole a história e decide encerrar a aula, e Kain fica aliviado por ter se safado. Mas o Grad imediatamente informa o rei, e Kain é convocado ao palácio para se explicar. O rei pergunta quem ele invocou na aula, e Kain, a contragosto, admite que chamou o Príncipe das Trevas, fazendo o rei se mijar de medo. Kain também confessa ter feito um contrato com Seth, o que choca o rei ainda mais, pois um deslize do Seth teria destruído a nação em segundos. Kain se desculpa pelo erro, explicando todo nervoso que não fazia ideia que invocaria o príncipe. Até o Grad fica chocado e explica que Kain deve ter uma reserva de magia gigantesca para conseguir invocar alguém tão forte assim. Nesse ponto, o rei suspeita que o treinamento pesado da Yuya deve ter deixado Kain ainda mais forte, então pede para ele abrir a tela de status. Ele também avisa o Grad para manter segredo, ou as bolas dele viram churrasquinho na grelha. Com isso, Kain abre a tela de status e choca todo mundo ao revelar que agora virou um semideus. Todos se perguntam se deveriam se curvar ao Kain agora, mas ele implora para que o tratem como sempre o trataram. O rei concorda, mas também adiciona que Kain pode assumir o trono a hora que quiser. Ele mais uma vez lembra o Grad para não vazar esse segredo, antes de dizer ao Kain que ele foi promovido a visconde e terá sua própria cidade. Ele também diz ao Kain para mostrar como ele se vira com o governo daquela cidade, e se for bem, seu noivado com Telos será público. Mais tarde, Kain volta para a mansão e conta para Sylvia sobre a promoção, e ela decide dar uma festa particular. No entanto, Colin chega com a má notícia de que um ataque de monstros foi observado na Floresta dos Monstros. Imediatamente, ele corre para casa para encontrar seu irmão mais velho, Jin, que revela que o número de monstros aumentou drasticamente por lá. Ele lembra Kain de como 10 anos atrás, monstros enlouqueceram e atacaram a cidade, e parece que vai rolar de novo. Ouvindo isso, Kain diz que vai para a floresta ver qual é, mas Jin fica preocupado, afinal ele não sabe que Kain é o protagonista. Nesse ponto, Kain saca sua carteira da guilda Rank A, e isso tranquiliza o Jin. Kain então diz que vai visitar a guilda primeiro para pegar informações, mas quando chega lá, a nova recepcionista o trata como se ele fosse um caloteiro. No entanto, Rudy logo volta e se desculpa pelo erro do novato antes de mostrar a ele a situação dos aventureiros. Nisso, Millie e Nina entram na guilda, e quando Kain pergunta o que elas fazem ali, ele descobre que a guilda convocou todos os aventureiros de alto escalão. As garotas também confirmam que a atividade de monstros na floresta está altíssima, e Kain declara que vai na hora. Millie diz que é perigoso, e que eles deveriam esperar pelo Claude, e até o Rudy pede para ele levar alguém junto. Nesse ponto, Kain diz que tem companhia, e assim que entra na floresta, ele invoca Haku e Jin para dar um suporte. Enquanto avançam, eles enfrentam vários monstros fortes, mas Kain sente que algo muito mais poderoso os observa. Como não consegue resolver sozinho, ele invoca Seth e pede ajuda. Imediatamente, Seth sente uma presença forte cercada por centenas de monstros que ele considera uma anomalia. Ele então invoca seu mordomo Dalmácia, que já foi um dos 4 reis celestiais e é fera em investigação. Quando Dalmácia usa seus poderes, ele expõe vários monstros escondidos na floresta, e Kain não perde tempo, fatiando todos. Ele então diz ao Seth para cuidar da floresta antes de se teletransportar de volta para a guilda e apresentar os monstros que abateu. Claude e Lena chegam bem na hora e ficam chocados ao ver que todos os monstros são classe S. Enquanto isso, Seth decide ir mais fundo na floresta, até a fonte da presença estranha, mas Aaron o vê chegando e manda milhares de monstros Rank S em direção à cidade. Vendo isso, Seth se teletransporta para a cidade e avisa o Kain sobre o ataque. Então, Kain pede ao Claude para reunir aventureiros e proteger os cidadãos. Rudy pergunta o que ele vai fazer e ele diz que vai para a floresta, o que a deixa preocupada. No entanto, Kain diz a ela que tem um amigo que também é super poderoso, e ser chamado de amigo do Kain deixa o Seth ainda mais leal. Nisso, Tafana aparece e quer ir com Kain, mas ele a manda proteger a cidade e ela aceita feliz. Com isso, Kain e Seth seguem para a floresta, onde Dalmácia já está fazendo um churrasquinho de monstros Rank S. Depois de abrir caminho, os 3 finalmente se aproximam da fonte, onde Aaron os espera. Seth então diz ao Kain para ir na frente enquanto eles seguram a barra, então Kain deixa a floresta sob os cuidados deles. Enquanto isso, a cidade entra em pânico, mas os aventureiros logo se posicionam no portão para impedir que os monstros entrem nas muralhas. No entanto, Millie decide ir atrás do Kain porque está preocupada, então Nina, Claude e Lena se juntam a ela. De volta à floresta, Seth invoca todos os 4 reis celestiais e os informa que um amigo pediu a ajuda deles.
Os reis ficam chocados, afinal Seth não tem amigos. Mas quando Dalmácia conta que esse amigo também fez um contrato com Seth, o choque deles é sem tamanho. Seth promete explicar tudo depois, porque agora eles precisam proteger a floresta. Enquanto isso, Kain chega ao núcleo e usa um feitiço de fogo poderoso para limpar a área. Ele é subitamente atacado pelo feitiço de Eren, mas logo contra-ataca com o seu. Depois que a poeira baixa, Kain finalmente vê Eren em sua forma de dragão negro. E Eren diz que só uma pequena parte dele se libertou. Eren então invoca milhares de monstros e os manda todos para a cidade, declarando que é um jogo para ver se os humanos conseguem sobreviver. Nesse momento, Claude e os outros chegam à floresta e veem os reis celestiais lutando contra a horda de monstros. Enquanto concluem que esses caras são amigos do Kain, Mina sente um grupo de monstros vindo, e Claude se une a Millie para derrubá-los. Lina e Nina dão suporte com seus feitiços, e todos estão super motivados para tomar umas com o Kain depois que tudo isso acabar. No entanto, os monstros não param de vir, e Nina fica sem magia, o que permite que eles prendam o Claude. Bem quando toda a esperança parece perdida, Tafana se junta a eles com reforços e os agradece por terem segurado a barra sozinhos. Ela revela que a cidade está segura, e que agora ela vai segurar a linha de frente. Claude se junta a eles, pois sua espada está coçando por um pouco de carne de monstro. Enquanto isso, Aaron olha para o Caim e diz que ele tem os mesmos olhos do casal que o selou, e assim como os mandou para Deus, ele planeja fazer o mesmo com Caim. Kain desvia dos primeiros ataques com seu próprio feitiço, mas é inútil contra Aaron, que ainda usa só uma pequena parte de seus poderes. Ele então começa a dominar Cain, que invoca Haku e Jin para apoiá-lo, só para Eren descartar Haku como lixo. Ele então tenta mandar Haku para Deus, mas Jin pula na frente e leva o golpe. Eren não para e continua a atirar neles, então Cain entra na frente e bloqueia os ataques para proteger seus familiares. Quando Eren o provoca por isso, Cain manda ele calar a boca, pois proteger quem ele ama é o que lhe dá poder. Ele então lança um feitiço que produz uma luz divina, tão brilhante que pode ser vista até de dentro da cidade. Enquanto Kain continua a lançar o feitiço em Aaron, seus familiares de repente o param, e ele olha para cima para ver que praticamente destruiu a floresta inteira, junto com Aaron. Nisso, Seth e Dalmácia se juntam a ele e revelam que o ataque acabou, o que significa que todos estão seguros. Ouvindo isso, Kain logo volta para a floresta, onde é recebido pelos sorrisos radiantes dos amigos, o que o deixa muito feliz. Depois, o rei pergunta ao Kain se ele foi o responsável por aquela luz brilhante, contando que o povo da cidade acha que um deus desceu para protegê-los. Kain diz que teve que usar um feitiço de nível imperador porque Eren era forte demais, e o rei entra em pânico, pois proibiu Kain de usar esses feitiços. Com isso, ele decide dar ao Kain seu próprio domínio para agradecer por proteger a cidade, e logo depois ele tem uma audiência oficial com o rei, que o nomeia responsável pela região de Dorental. Mais tarde, quando Tafana descobre isso, ela começa a chorar porque Dorental é uma região bem distante e ninguém conseguiu governá-la até agora, fazendo Kain perceber que o rei basicamente se livrou dele. Telos decide fazer algo, mas Kain pede para ela não se meter, pois ele está animado para ver o que pode fazer nessa nova cidade. Logo depois ele chega em Dorental e é logo emboscado por uns bandidos, então ele os espanca numa arena e acaba destruindo o lugar todo. Depois disso, ele vai para a taverna, onde vê uns bêbados sendo grossos com uma garçonete, então ele os espanca e é preso. Depois de um tempo, ele volta para a capital, e enquanto toma chá com Telos e Silk, Seth vem implorando ajuda, dizendo que a esposa o expulsou por traição. Logo depois, a esposa dele, Lafan, também aparece, e Kain na verdade fica do lado da Lafan. Então ela leva Seth de volta e promete quebrar os cocos dele. Os deuses observam tudo isso lá de cima, e concordam em deixá-lo aproveitar por enquanto, pois um grande desafio o espera. É isso por este vídeo, pessoal. Deixem um like se curtiram, e comentem qual anime querem que a gente cubra em seguida. Se quiserem ver mais, é só clicar no vídeo que está na tela.